A história de Otome Game, enfim, chegou no final, cara. Luxon e Leon, inclusive, sofreram muito depois da última guerra. E acabou por nenhum dos dois resistir. Pois é, eles foram mortos no fim. Só que você tá pensando que a história acabou assim, ficou por aí? Ficou nada, cara. Você tá muito enganado, porque a Mary usou uma magia proibida antiga pra trazer o Leon de volta à vida. Então vem comigo pra gente poder conferir tudo o que aconteceu minuciosamente e saber se ela conseguiu, né? Leon voltou ou não voltou a viver? Vamos descobrir isso agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, depois da Mary se sacrificar para proteger a Lívia, a Andy, a Noelle e os outros lá, né, do último laser de Arcadia, infelizmente todas as barreiras da Mary foram completamente destruídas e a Mary estava pronta para receber aí o seu destino de morrer por causa desse laser de Arcadia. Mas quando a consciência dela começou a desaparecer aos pouquinhos, ela sentiu que tinha uma mulher que simplesmente apareceu ali meio parecida com a Olivia, né? Tava abraçando ela e tirando ela da frente do laser de Arcadia, ou seja, ela foi salva. Além disso, ela também viu 4 armadilhas que se aproximavam aí sendo destruídas. Então assim, Leon e Luxion conseguiram destruir os pés de Arcadia usando o corpo principal do Luxion. Só que infelizmente eles também precisaram sacrificar a Arrogance, que era a armadura, né, que foi destruída completamente pelos pés de Arcadia. E ainda assim, infelizmente, Leon e Luxion precisavam descer por causa dessa batalha, onde o Leon já estava maluco. Inclusive o peito dele estava simplesmente destruído, estava aberto por causa de um tiro de Arcadia que pegou nele, enquanto o Luxion também tinha acabado com todas as suas energias por causa de ter enfrentado ali, né, ter tido um dano corpo a corpo junto com o Arcadia. Foi uma coisa absurda. Eles tinham se tornado algo, era como se os dois já fossem, né, 2 em 1, mas eles se fundiram ali, meio que o Luxion usou, foi o escudo do Leon nessa parada e tomou uma pancada também. Os dois estavam assim, era papo de ir pra morte e não ter pra onde fugir, tá? Mas no último momento o Luxion e o Leon também foram encontrados, antes deles morrerem, com consciência obviamente pelo Duke. Naquela hora, a Mary ouviu o som de um barulho que começou a levantar. De fato, ela foi salva pelo laser de Arcadia e agora foi enviada pro Julius, pro Chris, o Brad e o Greg, que estavam juntos. Olhando pra Mary, que já estava devastada completamente, o Julius ficou incapaz de segurar as lágrimas. Ele começou a chorar, mano. E não só o Julius, mas também o Greg, o Chris, o Brad, todo mundo tava, horrorizado com aquilo. Eles também eram muito gratos, inclusive, pela Mary, porque ela tava bem, né? Independente dela estar devastada, ela tava bem. Agora aqui foi quando a Mary se sentiu mais liberta, né? E isso significa que ela também conseguiu proteger Lívia, a Andy, a Noelle e os outros. Juntamente com isso, um avião da família Balfort apareceu e simplesmente estava sendo dirigido por Nick, também veio para salvar eles. Só que naquele momento, a Mary se lembrou do seu irmão, do Leon, e perguntou sobre ele, aonde que ele estava. E quando a galera ouviu essa pergunta, todo mundo ficou em silêncio. Não muito tempo depois, o Julius até disse que o Duke já retirou o Leon e o Luxion do campo de batalha, só que eles ouviram que o Leon estava muito ferido, num estado absurdo, então ninguém conseguia garantir a sua própria salvação. E na nave da família Bartport, né, do Leon, eles sabiam que o Leon ainda estava num estado incerto, mas não tinha nada que eles pudessem fazer além do que eles já estavam fazendo pela própria saúde dele. Não dava, eles só tinham que apelar. Aqui, então, Vince também disse ao Barcos que ele tinha um filho homem muito forte. Não só o Leon, mas o Nick também. Além disso, o Leon também foi eleito como novo presidente da Imperatriz aqui, né? Então, já era hora dele voltar a se aventurar mais pra frente. Bom, a história mudou depois disso aí, lá pra uma carta que foi deixada pelo Leon. Naquela época, o Leon já tinha sido adicionado uma cápsula de medicina com a Claire. Isso tudo para ser dado a uma custódia especial, porque mesmo a situação dele sendo muito ruim, até a própria Claire, né, a inteligência artificial, a outra EA sem seu Luxion, que estava com ele, cara, também não tinha certeza do que se ela poderia salvar o Leon ou não. Mesmo com a cápsula de doação, que foi a ideia dela, né, a cápsula médica que foi usada pela Claire, era uma coisa de tipo assim, absurda. Ela não tinha ideia se dava ou não dava mesmo. O problema é que a Claire também não tinha muito profissionalismo ali em cura, né? Então ela não podia garantir a saúde do Leon pelo menos até um longo período de tempo. A Noelle, a Lívia, a Andy só podiam acompanhar tudo e rezar para que tudo desse certo. Aqui elas continuavam rezando pela saúde do Leon, mesmo que o corpo dele já estivesse completamente desfigurado e até mesmo a cabeça dele já estivesse aberta. As esposas do Leon ainda esperavam que a saúde do Leon voltasse 100%. Naquela época, o Leon também abriu os olhos, olhou um pouquinho, sorriu quando ele viu as 3 orando por ele lá e tal, pela saúde dele, mas depois que ele fechou os olhos, cara, não abriu mais. Depois, em pouco tempo, a máquina começou a detectar que o coração dele, né, simplesmente
não existia. O Leon já tinha saído dali, sacou? Ele tinha morrido realmente. E a Sylvia e a Noelle também começaram a chorar de verdade por conta disso, enquanto a Andy tentava acalmar as duas. Só que o coração da Andy também sentiu muita dor, cara. Ele se sentiu doente quando viu a partida do Leon. Não muito tempo depois, a Mary também veio para investigar o estado do Leon, ver como é que ele tava. Só que aí ela ficou chocada com a morte dele, irmão dela, né? Só que a Mary também se lembrou de uma das coisas da vida antiga dela. Ela também lembrava de uma forma de reviver os mortos. Só que isso só podia ser feito por um santo. Ela era um santo nesse mundo, ela forçou isso a acontecer. Também precisava, óbvio, de algumas ferramentas. No começo, a Andy não acreditou na Mary por conta disso, né, que estava sendo afetada, né, com uma cara vazia. Só que aqui foi quando ela convenceu a Andy a acreditar nela. Porque quando a Andy ouviu sobre tudo, a Noelle inclusive se levantou, chegou perto também, disse que eles precisavam fazer de tudo para salvar o Leon, então acabou que a Andy começou a pegar essa vibe também. Pediram, por favor, para Mary dizer como que ela conseguia fazer isso para trazer ele de volta. E foi aí que a Mary também disse que tinha uma magia antiga que poderia trazer o coração de alguém de volta, né? Só que para fazer isso eles precisavam de uma ferramenta para que o coração do Leon não morresse no processo. Quando ele estava vivo, a mão do Leon, que tinha o símbolo da árvore, então começou a brilhar, se iluminou. Vendo isso, a Mary disse direto para Noelle que se ela ficasse próxima ali, se o Leon visse, ela sentisse ela não ia precisar mais das ferramentas, porque a árvore santa era a árvore que estava protegendo o Leon, a árvore do mundo da Noelle. E tudo correu bem, com uma indicação de que o Leon, cara, podia ser salvo a qualquer momento. E aqui foi quando a Mary disse algo que deixou todo mundo muito ansioso, né? Ela começou a realizar a magia que podia ser considerada uma arte proibida da santa antes que a Olivia e os outros dissessem qualquer coisa. Até porque todos eles não sabiam nada sobre essa magia, mas sabe-se que certamente tinha algo que deveria ser oferecido se você quisesse obter algo. Ou seja, para trazer o Leon de volta você ia ter que oferecer outra pessoa. A Mary sabia disso, mas as outras não. Isso é um fato importante, segura só. Então vamos lá, depois disso aí a Mary sorriu e disse pro Julius e pros outros para que ficassem calmos, porque não tinha corpos envolvendo nesse processo aí. Só que o Julius parecia não estar muito certo do que a Mary estava falando, né? Mesmo assim, eles continuaram. A Mary resolveu acalmar o Julius e os outros, falando que estava tudo bem, e eles também precisavam ir rápido agora, porque não sabiam quanto tempo a Noelle e a árvore sagrada poderiam manter o coração do Leon batendo, né? Para que elas não ficassem presas do outro lado aí, vulgo rolando no espaço entre a vida e a morte. Ouvindo isso, então, o Julius e os outros também entenderam e escolheram ela ir lá. Eles saíram do local e deixou a Mary para que ela possa se concentrar nesse feitiço. Quando a Mary pegou na mão do Leon, ela ia ativar o seu poder, né, do seu carregador do coração, a Livia e a Andy também disseram que iam ajudar. Elas iam junto com a Mary. E acabou que a Mary permitiu que elas ajudassem. Só que a Mary também disse que a Andy e a Livia, para elas não ficarem surpresas com o que elas provavelmente vão ver em breve. Ela já sabia que ela ia para um outro universo aí, né, tá ligado? Então depois da Mary ativar, né, a magia dela, elas foram direto para uma natureza, para um meio intermediário entre a vida e a morte. Quando abriram os olhos, a Andy e a Livia se levantaram num espaço escuro e no fim do espaço tinha uma luz brilhante. Elas foram para lá, até porque a Andy estava ouvindo a voz das outras, elas estavam ouvindo umas às outras. Quando elas chegaram lá e passaram pela luz, elas saíram no Japão. É claro, a Andy e a Olivia ficaram muito surpresas porque todos os prédios, as ruas, tudo que tinha lá eram muito diferentes do que elas estavam acostumadas lá na vida delas, no outro mundo. Mas isso não aconteceu com a Mary. Na verdade, ela ficou muito mais nostálgica, né? Sentiu uma nostalgia absurda quando viu o campo de toda a Terra. A Mary quase chorou, inclusive. E aí, com isso tudo, ela pediu pra Olivia e pra Andy irem com ela pro apartamento do Leon. A Mary já estava acostumada com esse lugar, ela sabia onde era. Os outros é que ficaram um pouco curiosos, né? Embora tudo seja meio estranho pra eles, elas começaram a pensar o porquê que esse lugar parece muito familiar pra Mary. E a Mary ainda não tinha explicado tudo pra Andy e pra Olivia, né? Elas não sabiam de nada. E então, depois de chegar no apartamento do Leon, foi quando ela disse que o quarto do Leon era no 3º andar. E elas entraram no quarto, a Andy e a Livia também ficaram muito surpresas com o interior todo bagunçado. Podia-se dizer que o quarto do Leon não era nada luxuoso, até mesmo o quarto da academia lá era melhor do que o quarto dele do outro mundo, tá? Aqui a Mary também tentou meio que chamar o Leon por lá, só que parece que o Leon não estava no quarto dele, a alma dele, digamos assim, né? Mais uma vez, a Mary, então, que parece estar familiarizada com o quarto do Leon, fez a Andy se envergonhar, ela não sabia o porquê. Então a Andy também pediu uma explicação para Mary sobre isso. E aí, olhando para tudo, a Mary falou o que estava acontecendo. Ela falou para Andy e para Livia que ela era a irmã do Leon na vida passada. Então a Andy não tinha que se preocupar, nem a Olivia e tal. E aqui foi quando ela, de novo, a Andy não acreditou na Mary do que ela disse. Então ela disse que, cara, ela já tinha conhecido ele da família, que assim, eles tiveram uma relação um pouco
entre aspas, boa barra ruim, né, da vida passada. Então, ouvindo isso, a Mary repetiu que, como eles eram irmãos na vida anterior, basicamente ela explicou que eles eram reencarnados. Ela falou a verdade, falou que eles reencarnaram dentro do mundo do jogo Otome. E ela explica que, na verdade, a Andy e a Olivia eram inimigas. A Olivia era a personagem principal, a atriz que foi roubada o papel aí pela Mary na vida real. E daí a história mudou completamente. Até mesmo lá no quarto do Leon tinha uma fita do jogo, de fato, da Olivia e da Andy. E aí, quando elas viram a fita, que elas acreditaram na Mary que ela estava certa. Claro que a Andy ainda estava tentando lembrar de tudo, porque desde o ponto de vista do Leon e da Mary, eles viveram no mundo real. Então eles basicamente vivem no mundo da Olivia e da Andy como se fosse um mundo de jogos. Depois de tudo isso, a Mary então a Andy foram para casa dos seus pais, para casa da onde o Leon foi criado, cara. O início, os pais deles. E lá o Leon tava. De repente eles viram um cachorrinho, né, que veio, meio como se fosse falar com elas, pedindo para elas seguirem eles, e aparentemente as três foram convidadas pelo cachorro para entrar na casa. Quando chegaram lá, a mãe da Mary tava e imediatamente começou a falar: cara, imagina a nostalgia de você depois de muito tempo não ouvir a voz da sua mãe. É o que ela passou. Ela ouviu a voz da mãe dela, deu aquele aperto, aquele calor no coração de estar num aconchego, a pessoa que criou ela, que fez ela crescer e transformou ela em quem ela era, né? E aí a mãe dela, inclusive, quando encontrou com a Mary, perguntou quem ela era. A Mary até ficou meio confusa com isso, tentou dizer o nome dela da vida real, quando ela morava no Japão, né? Só que o som não saía da boca dela. Mas parece que o Leon realmente estava lá, é como a gente falou. Então o Leon disse que talvez essa fosse uma garota idiota que resolveu voltar. Daí eles foram lá e abriram a porta. Depois que eles entraram, né, ficaram lá dentro conversando e tal, a Olivia e a Andy também estavam lá. Cara, a casa tinha um ambiente muito melhor do que o apartamento do Leon, isso era óbvio. Lá tinha a mãe, tinha o pai da Mary, do Leon também. Eles receberam eles muito bem, enquanto o Leon tava na boa vida lá na cidade, né, tranquilo. Claro que a Olivia e a Andy não podiam aguentar e ficaram com ódio deles imediatamente por terem abandonado o Leon, tá? Só que, cara, o Leon se sentia muito cansado de viver dentro do mundo do jogo, então ele não queria voltar com eles. Mas aqui, antes de tudo, a Olivia e a Mary continuaram chamando o Leon pra voltar. Ele tinha que voltar de qualquer forma. Vendo essa situação, a mãe, inclusive, parou a discussão e disse que era melhor discutir isso aí depois de conversar ali, né, enquanto eles bebiam alguma coisa. Naquela época, a mãe preparou o café para todos eles junto com a Olivia, e a Olivia pediu para a mãe dele para falar com o Leon também, para ele voltar com elas. Isso porque a Olivia explicou a sua relação com o Leon, que ela amava o Leon como seu marido. Pô, ver o filho dela sendo amado por uma garota fez a mãe começar a pensar que certamente tinha uma razão do Leon não querer voltar junto com elas. Então a Olivia deveria ter que convencer ele de uma forma boa. Naquela época, a mãe do Leon também perguntou sobre a Erika, e aí é que veio todo o negócio, né? Claro que a Olivia também ficou surpresa porque a mãe perguntou sobre a Erika estava no outro mundo. Só que aí a mãe explicou que a Erika era filha da Mary, nesse mundo, no Japão, que também morreu e foi reencarnada no jogo Otome. Ao ouvir essa resposta aí, a Olivia ficou sabendo de toda a razão do porquê que o Leon e a Mary parecem ser pessoas muito boas para Erika, porque é basicamente mãe e o tio, né? Então a Olivia disse que a Erika era uma pessoa muito boa. E depois, enquanto eles começaram a beber o chá, né, depois disso aí, a Andy e a Olivia continuaram. Bora, Leon, volta pra casa, vamos com a gente e tal. Inclusive, isso foi concluído pela mãe e pelo pai dele também, porque eles falaram que era melhor o Leon voltar com a Mary, eles estarem no mundo do jogo do que estarem aqui no Japão. E cara, se eles já se divertiram lá, se tornassem pais e depois morressem, então tava tranquilo. A mãe tava feliz em receber, né? A mãe e o pai estavam felizes em receber eles de volta. E o Leon e a Mary ficaram impressionados com isso. Eles ainda lembravam de toda a vida passada deles e não se tornavam filhos bons, inclusive, frente aos pais. Mas agora eles precisavam ir mais longe, porque eles não sabiam quanto tempo a Noelle poderia manter o portão entre a vida e a morte aberto, né? Então assim, se fechasse eles ficariam presos lá na morte, né, digamos assim, e não voltariam pro jogo Otome. No último momento então, a Mary vê os seus próprios pais e diz adeus para eles. Quando eles chegam na porta para voltar para o mundo do jogo Otome, o Leon pediu para Mary, para Andy, para Olivia para entrar primeiro. E ao ouvir isso, a Andy e a Olivia entraram diretamente no portão e voltaram para o mundo do jogo Otome, mas a Mary não fez isso. A Mary não entendia o que o Leon estava querendo fazer. Ela pediu pro Leon para ele entrar primeiro, e parece que o Leon estava escondendo alguma coisa da Mary. Aqui é quando eles se juntaram ali, ficaram ali numa discussãozinha, né, para um pro outro entrar, e uma das pessoas acabaria tendo que entrar primeiro. Finalmente o Leon teve que apressar a Mary de forma forçada, ele empurrou ela para lá para ela entrar no portão e fazer ela voltar para o mundo de Otome Game. Depois, o Luxion foi quem apareceu, porque o Luxion também tinha morrido. O Leon falou pro Luxion que ele sabe
que precisava de um sacrifício de alguém para reviver, né? E, de fato, alguém ia ter que ficar lá, porque deveria meio que ter essa troca antes que fechasse o portão. A Andy e a Olivia talvez não soubessem disso, mas parece que a Mary já sabia. Lembra que a gente falou que ela sabia dessa parada? Ela sabia. Pois é, desde o início a Mary tinha a intenção de se sacrificar e ficar presa no vida após a morte para o Leon retornar à vida. Mas claro, o Leon não deixaria a irmã se sacrificar por ele. Então o Leon disse que fecharia esse portal e ele ficaria lá. Só que ele pediu pro Luxion para voltar, porque se o Luxion voltasse pro game, estivesse lá, ia ficar tudo bem. O Luxion poderia proteger todos eles pelo Leon. Só que, cara, o Luxion rejeitou e disse que antes do Leon morrer, ele conseguiu tirar o Leon da lista de mestre, então o Leon não poderia mais governar ele. Ainda mais, a Andy, a Olivia e a Noelle precisavam mais do Leon do que do próprio Luxion. O Leon, então, deveria ser o cara que ia voltar, enquanto o Luxion ia fechar a porta desse mundo. O Luxion disse, inclusive, antes da sua morte, que ele prometeu que ia encontrar e chamar o Leon de volta. Então ele agora queria realizar o que ele tinha prometido. Por isso, ele tem que ir e viver em paz com as suas 3 noivas. Cara, a guerra acabou. O Leon pode viver em paz agora no mundo do jogo. Aqui, o Leon quase começou a se deslumbrar quando ouviu o que o Luxion disse. Mas mesmo de longe, né, longe do seu próprio coração, ele realmente queria viver com a Andy, com a Olivia e com a Noelle, com as suas esposas, né? Só que o Leon não podia deixar o Luxion sozinho nesse lugar. Mas de repente foi que apareceu o Finn, o Brave também. Todos eles vieram encontrar com eles ali. O Finn e o Brave também agradeceram o Leon e o Luxion por ter salvado Mia. E o Finn pediu ao Leon para ele viver mais. Porque se o Leon fosse viver, se ele voltasse à vida, ele conseguiria cuidar, proteger a Mia. Ouvindo isso, o Leon se sentiu um pouco mais irritado com o Finn, não só eles, né, que estavam lá, mas também a gente tinha a Esmeralda, Sarah, Albert, o chefe da Vila dos Elfos que já morreu, muita gente que foi deixada para trás na história. Antes do Leon, eles também se sentiam meio que todos preocupados se o Leon ainda estivesse vivo ou não, para poder manter a esperança que eles tinham no Leon acesa, tá ligado? A chama da esperança deles estava acesa. Pensa só num momento épico onde vários personagens que tiveram mortes icônicas apareceram para todo mundo fazer o Leon voltar. Então, ouvindo isso tudo, o Leon ficou empolgado, né, para voltar à vida. E o Luxion também enviou ele de volta. Lá no último momento, né, basicamente quando o Luxion também deveria acompanhar o Leon, que ele estava pedindo pro Luxion acompanhar, o Luxion rejeitou isso aí. Porque só o Leon e o Luxion poderiam fechar esse portal nesse lugar. Então um deles deveria ser o herói naquela hora. E por aí o Leon foi empurrado para dentro da porta com o Luxion. E aí, naquele momento, o Leon disse ao Luxion que talvez ele espere um pouco, mas uma hora ele vai encontrar o Luxion, mais cedo ou mais tarde, tá? Isso era uma promessa, eles iam se encontrar novamente. E na hora que eu tava lendo isso, caiu lágrimas, cara, não tinha como não cair. Quando ouviu isso, inclusive, o Luxion parecia alguém feliz, cara. Ele disse pro Leon aproveitar a sua vida e falou que ia esperar por ele ali. Depois, então, o Luxion fechou o portal e se movimentou esperando o Leon do lado de lá. Vendo o Luxion assim, no fim mesmo disse que o Luxion, cara, era alguém muito fiel. Mas era. Afinal de contas, o Leon era o mestre dele. Era quem cuidou dele durante todo esse tempo, cara. E aí, basicamente, quando ele fechou a porta, ele ficou esperando que o Leon encontrasse ele de novo no futuro. Depois disso, 3 meses se passaram no mundo do jogo do Atomic Game e o Leon acordou novamente. Ele cresceu, ele teve filhos depois disso, com todas as esposas dele, muitos filhos e muitas crianças. E aí ele acabou se mudando para uma ilha diferente, um país diferente, para poder fazer parte da 4ª história de Atomic Game. Mas ainda assim, o Leon tá tranquilo agora, porque ele não é mais um aventureiro e uma criança, ele se tornou um adulto, um cara maduro, e agora nesse momento se tornou professor de uma escola também. Finalizando assim toda a história de Atomic Game Isekai da melhor forma possível. Enfim, galera, história finalizada. Uma história que cativou muita gente quando veio em anime, quando chegou ao fim essa web novel também, cara. Eu posso dizer que foi algo marcante. Não são todas as obras que conseguem fazer isso, mas o Atomic Game Isekai mostrou que, cara, o drama, a ação, o sentimentalismo, tudo no geral ali, toda a forma foi bem encaixada e, cara, eles fizeram um final que com certeza, se você ver esse vídeo aqui, vai cair uma lagrimazinha do teu olho, cara. Não mente pra mim não, caiu. Bota aí nos comentários. Traz essa sensação pra gente de missão cumprida, sacou? Mas me conta também qual é a sua opinião com relação a esse final. Coloca aí, eu também gosto de saber o que vocês acham. Se vocês sentiram isso tudo também, ou se foi só mais um finalzinho desses aí, né? Bota aí sua opinião. E no fim, capricha naquela inscrição também firme e forte, pô. Tem muita gente nova chegando aqui no canal, já conferindo todas as informações. Pô, sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz de ter todos vocês aqui comigo e, cara, é top demais. Você não vai querer ficar de fora, vai querer ficar pra trás dessa galera não, né? Então vem com a gente, mano. Se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!